o aumento do combustível no DF. A informação que chega com Cris Otaviano. Boa tarde a você, Cris, bem-vinda. De novo, Henrique, obrigada, viu? Boa tarde para você e para você que está com a gente hoje no Balanço Geral, amargando mais um aumento de combustível aqui na nossa capital, no Distrito Federal. A gente teve o anúncio ainda na semana passada por parte do presidente da Petrobras, quem era então o presidente da Petrobras, a respeito desse aumento de aproximadamente 5%. Pois bem, Henrique, já chegou na bomba, viu? Ainda ontem eu estava passando na frente desse posto aqui, fica perto da minha casa, eu tinha percebido o aumento ali na tabela e está confirmado. Viu? A gente está num posto que fica na 205 Norte e houve aumento aqui, tanto da gasolina quanto do diesel. Foram os dois aumentos anunciados por parte da Petrobras. Esse 5%, falando da gasolina em específico, porque a do diesel é em torno de 16%, dá em torno de 20 centavos na bomba. Você vai perceber isso aí já na esquina da sua casa, pelos postos por onde você passa. E tá ali, viu, Henrique, a tabelinha que você vai olhar agora. A gasolina está saindo aqui a R$ 7,89. O diesel, que teve um aperto ainda maior no aumento, desde o início do ano, já acumula um alta aí de quase 60%, está com o preço, nesse momento, de R$ 7,59. Não tá brincadeira a gente se deslocar, não. É mais esse aumento que provocou, inclusive, nessa segunda-feira, a demissão, o pedido de demissão por parte do presidente da Petrobras. E a gente tem visto toda uma movimentação também política acerca dessa preocupação em relação ao preço de combustível. Uma dica que eu quero trazer aqui mais uma vez, viu, Henrique, é que quem estiver querendo pesquisar aí o valor do preço do combustível, você pode entrar no site da anp.gov.br. Normalmente, a cada semana, eles fazem uma pesquisa nos postos de gasolina e divulgam uma lista aí e colocam qual seria o preço médio que está sendo cotado dentro da cidade, o preço mais alto e o preço mais baixo. Com isso, você pode balizar aí quanto que você está pagando e dá para você se planejar, se dá para andar um pouquinho mais para buscar um posto de gasolina que cobra mais alto, um posto de gasolina que cobra mais baixo. A gente entrou em contato com o sindicato que representa os donos de postos de gasolina aqui no DF, Henrique, e ele disse que, mais uma vez, os postos estão operando com uma margem de lucro muito apertada, então ele está percebendo que nem todo mundo vai conseguir repassar esses 20 centavos, já que a gente teve uma redução no consumo, era de se esperar, em torno de 30% para quem abastece o carro com gasolina aqui no DF, Henrique. Então o consumidor está sendo mais prudente, não está passeando de carro como costumava passear, está planejando melhor as rotas para gastar menos, porque tem pesado bastante. Pelo menos lá em casa tem, acho que na sua também, Henrique. Na casa de todo brasileiro, de todos aqueles que usam, né, um tipo de transporte. Eu falo todos que usam um tipo de transporte porque o efeito dominó é gigantesco na vida de todos nós. Quando a gente pensa em supermercado, então, aí chega a dar nervoso, né? Da tremedeira, quando avisa que vai ter aumento de combustível no Brasil. Porque o efeito dominó é gigantesco. Mas, ô Cris, você disse que está na Asa Norte. Eu vim da Asa Sul hoje, da minha casa, para Record logo cedo e fui observando também os postos de gasolina que vão passando no eixinho na minha frente. E eu percebi esse valor mesmo que você acaba de mostrar aí na Asa Norte. 7,89 na maioria dos postos que eu passei lateralmente. Qual tem sido a média no DF nesse momento, após mais esse anúncio de aumento, Cris? Olha, Henrique, se a gente entrar no site da ANP, a última pesquisa, o último levantamento é da semana passada e não inclui esse aumento que a gente está tendo agora em torno de 20 centavos. Aliás, é importante lembrar que há umas 2 semanas atrás, e vocês podem ter percebido isso, a gente teve um recuo um pouco no preço da gasolina aqui no DF. Então, a média calculada pela ANP está em 7,66. A gente deve ver nesse último levantamento agora esse impacto que a gente está tendo dos 20 centavos, que a gente começou a perceber de olhômetro e numa pesquisa aqui com todo mundo que a gente perguntou e também com os frentistas aqui do posto, que começou ontem à tarde. Ainda ontem eu abasteci o meu carro, como eu disse, eu fui descendo para casa, observando também os letreiros para encontrar aquele que estava cobrando um pouco menos, e a média que eu percebi aqui no eixinho norte e também nas entrequadras pelas quais eu transitei era de 7,89. Mas eu peguei a estrada esse fim de semana passado, viu, Henrique? Na estrada de Goiás, na BR-060, eu percebi posto vendendo ainda no domingo gasolina a
R$7,40. Então, eu acho que na estrada deve estar havendo uma certa diferença. Lembrando que a gente teve mudanças, né, Henrique, a respeito do ICMS, que é o imposto estadual. Isso faz uma diferença falando do território de Goiás e do território aqui do Distrito Federal. A gente tem aí na mesa do presidente Jair Bolsonaro a sanção de uma mudança que a gente vai ter no ICMS, dando aí um teto para esse imposto que cada estado até então poderia arbitrar aí qual era o seu. A gente estava com em torno de 27% em cima do preço da gasolina no ICMS aqui no DF, e agora isso não vai passar de 17% a partir do momento que o presidente der uma canetada, ou se ele não der uma canetada nessa sanção, fica tudo como está. Mas já está aprovado, está lá na mesa dele para decisão. Tem um outro projeto também que está sendo chamado a PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, a PEC dos combustíveis, que deve aí criar benefícios para os estados para que eles possam até zerar a alíquota do ICMS. Então, eles poderiam negociar com o governo federal dívidas e algumas benesses, e isso aí é um outro projeto que está em tramitação. A gente fala isso para mostrar para todo mundo que existem aí cartas na mesa para tentar dar uma aliviada no que você disse, Henrique, nesse peso que todo mundo acaba sentindo. A gente está falando aqui dos nossos carros de passeio, da gasolina, mas a gente tem que lembrar também que o peso no diesel, como eu disse, a gente já vê aqui na bomba, foi alto, chegando até 60% ao longo de janeiro até agora, no acumulado do ano, é muita coisa, e esse sim é um imposto que pesa bastante no frete e aí em todo e qualquer produto que a gente compra, e naqueles motoristas que usam os veículos mais pesados, carros de carga, que costuma ser também abastecido em diesel. Então o impacto é latente no bolso de todo mundo, não é só na hora de abastecer, é em todo o orçamento doméstico, e é por isso que se torna também uma questão política, e a gente viu agora também sendo criada uma CPI da Petrobras, tem todo esse movimento dentro do Congresso Nacional para questionar a política de preços que é praticada pelo combustível aqui no país. A gente vem contando isso aqui no Balanço Geral, que a Petrobras vem dizendo que todo esse cenário que acontece no mundo, e isso é uma verdade, porque a gente percebe o mesmo acontecer em outros países, tem complicado bastante a questão do custo do combustível, do custo dos combustíveis fósseis, e entra todo o derivado de petróleo, aí eu incluo, por exemplo, o gás de cozinha, que também está muito caro. Então agora existe uma pressão política dentro da Petrobras, que tem distribuído aí dividendos bem altos para seus acionistas, a respeito de pesquisar a fundo por que esse preço, por que uma empresa que tem aí dentro da Constituição uma questão de uma responsabilidade social tem repassado tudo isso e não tem dividido a conta com o brasileiro. Enfim, é uma discussão que está em aberto aqui no país, não é diferente em outros países, e a gente está colocando aqui as cartas na mesa para todo mundo, pelo menos ter umas pinceladas aí do que tenha acontecido também no cenário político em relação ao que a gente paga ali na ponta do lápis. Essa CPI da Petrobras seria importante, sem dúvida nenhuma, mas em tempo de eleições, como estamos vivendo, acho que ela não prospera no Congresso Nacional. Não agora, não agora. Então vamos deixar esse tema para outro dia. Eu quero discutir com você uma questão, Cris, que tem chamado a minha atenção, sobre pagar com débito e pagar com crédito. Tem dono de posto de gasolina aqui no DF mesmo, aceitando no crédito, mas cobrando no litro, depois desse aumento, mais de R$8. A pergunta é muito simples. Pode isso, Cris? De acordo com o Procon, pode sim, viu, Henrique? Isso é permitido por parte do posto de gasolina. Ele não está cobrando a mais no preço do combustível. Na prática é isso que a gente sente, mas na verdade ele está cobrando a manutenção da maquininha do cartão, ele está cobrando aí a despesa que ele tem a mais em relação a essa modalidade que você pode pagar daqui uns dias na sua fatura do cartão de crédito. Então isso é permitido. Nesse posto em específico aqui onde eu estou, viu, Henrique, não acontece isso não. O preço para o dinheiro, para o débito, para o crédito está o mesmo. Mas naquela viagem que eu fiz ontem, pesquisando em alguns postos aqui na Zanorte, eu percebi essa diferença. Inclusive a vantagem para aqueles que querem pagar por aplicativo. E tem aquele benefício de cashback, que é você ganhar um percentual daquela quantia que você pagou dentro do aplicativo para você fazer outras contas ou até compensar na próxima compra de combustível. Então, você não pode questionar o dono do posto de gasolina, mas você pode pesquisar, que é aquela dica que a gente sempre dá aqui, né, Henrique? Já que é um livre mercado,
mercado e que todo dono de posto de gasolina pode arbitrar ali o preço que ele convém, também cabe ao consumidor dar aquela rodada a mais para saber se o posto vizinho ou se o posto a 1 quilômetro mais à frente está tendo condições mais vantajosas. E essa escolha do consumidor pode sim pressionar que o empresário, que já teve aí uma queda de 30% na venda, se sinta aí coagido a de repente diminuir ainda mais a margem de lucro dele para pelo menos atrair clientela, ganha no número de clientes e não no valor do preço que ele está cobrando. Então, cada um vai apertando onde dá e o consumidor, como arma principal, tem a pesquisa. Ao vivaço no balanço, Cris Otaviano, ela é, ainda bem, do nosso timaço.